nome do teu Filho amado Jesus, aquele que vive e reina eternamente. Amém. Isso aqui. Irmãos, vamos abrir no Evangelho de Lucas, capítulo 24, de 1 a 12. Lucas 24. Diz assim a palavra de Deus. Pode sentar, irmãos. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes, estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, e eles lhes falaram: por que buscai entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. E voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram essas coisas aos apóstolos. Tais palavras pareciam como um delírio e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Irmãos, é um tempo de pensarmos em como que o Evangelho da cruz pode fazer efeito em nossas vidas. E eu queria que a gente analisasse isso um pouco, né? E que a coisa mais maravilhosa que aconteceu nas nossas vidas foi a salvação em Cristo Jesus, e é exatamente isso que nós celebramos na Páscoa. Todavia, muitas vezes nós não permitimos que a mensagem do Evangelho, que nos trouxe tão grande salvação, faça de fato efeito nas nossas vidas, no nosso dia a dia, nas nossas rotinas. E é justamente para isso que o Evangelho nos transforma, ele nos transforma em novas criaturas, e um povo santo, um povo diferente. Ou seja, um povo que encara a realidade de uma forma diferente, porque ele não está mais no reino antigo, mas está num reino novo. Por causa da cruz, nós fomos transportados do reino das trevas e fomos arrancados dali e conduzidos para o reino de Cristo, para o reino de Deus. E muitas vezes nós não reagimos na vida como deveríamos reagir, como povo de Deus. Por exemplo, você já perdeu algo extremamente valioso, algo que era tão importante que sua ausência deixou um vazio quase insuportável no coração? Normalmente uma pessoa querida, alguém que a gente ama, que partiu. Como é que você reagiu a essas coisas? Queria que você imaginasse agora comigo
Vamos ver essas três mulheres que caminham juntas na primeira hora da madrugada. E por causa desse relato aqui, que é também tratado em outros momentos, que nós temos o culto da alvorada. Porque nas primeiras horas, o Senhor ressuscitou. Mas essas mulheres estavam caminhando juntas, e os seus passos, obviamente, eram passos pesados. Seus rostos estavam marcados de lágrimas, entristecidos. Normalmente a aparência das pessoas, quando choram muito, fica uma aparência diferente, o rosto está inchado, né, as pessoas dizem. E elas estão caminhando para algo que parece não ter fim. Elas carregam especiarias aromáticas em suas mãos, possivelmente trêmulas. E o que era destinado a elas? Um túmulo. Porque o Senhor Jesus, o Senhor nosso, Senhor delas, havia sido brutalmente espancado e crucificado, morto, e ele foi sepultado. Essas mulheres estavam experimentando naquele momento o maior vazio da vida delas. E é interessante o Evangelho colocar a questão das mulheres, porque as mulheres, juntamente com as crianças, mas as mulheres de modo particular, eram colocadas em segundo plano naquela época. Mas essas mulheres conheceram o Evangelho através de um homem que as discipulou, juntamente com várias outras pessoas, e de repente nós vemos textos dizendo que o Senhor Jesus Cristo era sustentado pelas ofertas de mulheres. Nós vemos o texto bíblico mostrando como aquelas mulheres acompanhavam. O Evangelho ressignificou a vida daquelas mulheres, mudou completamente. O valor que elas tinham, elas agora estavam, até antes da cruz, elas estavam vivendo um momento totalmente novo e de repente aquilo tudo acaba. Eu gostaria que os irmãos percebessem o grande vazio que era ter perdido o Senhor Jesus. Aquele túmulo não era um túmulo qualquer, mas o sepulcro onde foi colocado o corpo daquele que representava todas as suas esperanças, todos os seus sonhos, todo o significado de suas vidas. Jesus de Nazaré. Um vazio insuportável. Aparentemente, a derrota do Messias, a morte daquele que havia prometido vida eterna. Como assim? Timothy Keller, ele fala uma frase impactante, ele diz o seguinte: se Jesus ressuscitou dos mortos, então você tem que aceitar tudo o que ele disse. Agora, se ele não fez, então por que se preocupar com o que ele disse? A questão a qual tudo depende não é se você gosta do ensino dele, mas se ele ressuscitou dos mortos. E isso vai fazer toda a diferença. O Senhor havia prometido que ele haveria de ressuscitar. Teoricamente, e certamente se nós estivéssemos lá, nós agiríamos da mesma maneira que elas, estaríamos lá procurando encontrar um corpo inerte. Mas se elas lembrassem da palavra de Jesus, elas deveriam estar indo em festa, já esperando Jesus vivo, porque ele prometeu. Mas nem ela e nem nós agiríamos assim. Hoje, enquanto vemos esse texto impressionante, eu gostaria que vejamos o que aquele túmulo vazio representou, e que inicialmente representou uma perda devastadora para os seguidores de Jesus, mas depois
né? Tem aquele cartaz ali, ó. Tem uma pedra removida, é o símbolo do túmulo. Ele de um símbolo de desespero se torna um símbolo de esperança. Um símbolo de esperança. A maior esperança que o mundo já conheceu, e mais importante, eu queria que nós descobríssemos hoje como o poder dessa ressurreição pode preencher esse vazio de nossas vidas. Primeiro, reconhecer a realidade do vazio. Nós não somos cristãos, nós não somos supercrentes. O texto vai dizer, no primeiro dia da semana, em outra versão, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinha preparado, algumas outras com elas, e acharam a pedra revolvida do sepulcro, entanto não acharam o corpo do Senhor Jesus. Desespero. Temos outra versão, vamos pensar, Senhor, ela pergunta para o jardineiro que era Jesus, mas ela não tinha reconhecido, você que levou o corpo do meu Senhor? No meu desespero, eu queria pelo menos colocar as especiarias, eu queria ungir o corpo do meu Senhor, eu queria chorar sobre esse corpo, eu queria lamentar, mas nem isso eu tenho. Veja o desespero, o que encontramos aqui, um túmulo vazio. Imagine o que passou na mente daquelas mulheres. Elas esperavam encontrar um corpo, mas não encontraram nada. Inicialmente, esse túmulo não representava esperança, mas sim uma camada a mais de dor no sofrimento delas. Elas já estavam sofrendo, mas agora elas estavam sofrendo mais ainda. O que representa a ressurreição de Jesus para mim e para você? Todos nós experimentamos vazios em nossas vidas, relacionamentos corrompidos, sonhos destruídos, expectativas frustradas. Muitas vezes nos encontramos diante de túmulos vazios nas nossas vidas, de experiências e esperanças que morreram. Quantas vezes já visitei alguém, a própria igreja, que há muito tempo não tem uma palavra de ânimo, que há muito tempo anda cabisbaixo, anda deprimido, anda com vazio, está caminhando como aquelas mulheres todos os dias, indo visitar um túmulo vazio, porque algo a derrubou. Quantos de nós somos assim? O vazio que você sente hoje, seja a perda de um relacionamento, uma decepção profunda, uma crise financeira, um diagnóstico médico assustador, pode parecer o fim de todas as esperanças. Como aquelas mulheres diante do túmulo vazio, você pode estar enxergando apenas mais um sinal de perda. Mas se Deus está usando esse vazio para preparar algo, se Deus está usando esse momento de tristeza e de abatimento para algo que é maior, e se, como veremos agora, esse vazio não for o fim, se essa sua desesperança não for o fim. Um professor de ciências, todos conhecem essa história, né? O professor de ciências queria ensinar os seus alunos sobre transformação. Ele pegou um casulo e o colocou numa caixa de vidro, para que os alunos pudessem observar a metamorfose da lagarta. Quando começou a ver a borboleta lutando para sair do casulo, um dos alunos, com pena da dificuldade que o inseto enfrentava, decidiu ajudar e abriu o casulo com uma tesoura. E o que aconteceu? A borboleta saiu facilmente, mas nunca conseguiu voar. Por quê? Porque a luta para sair do casulo era essencial. É nesse processo que o fluido do corpo da borboleta seria forçado para as asas, fortalecendo-as para o voo. Da mesma forma, irmãos, os vazios e lutas em nossas vidas, embora dolorosos, são frequentemente o próprio lugar onde Deus está trabalhando, onde Deus está operando em nossas vidas, para algo que é maior, para a gente poder alçar voos maiores. Assim como aquele túmulo vazio era o prelúdio
para a mais extraordinária revelação da história. E aí nós temos essa oportunidade de ver que o momento pelo qual você possa estar passando hoje seja a forma como Deus está querendo abrir os seus olhos para perceber a grande transformação que é a cruz, que é aquele túmulo vazio. Aquele túmulo vazio não é um sinal de desesperança, mas aquele túmulo vazio é um sinal de profunda esperança e de algo grandioso que Cristo fez em nossas vidas. Então, aquelas mulheres, elas ficam perplexas, né, a esse respeito, vendo o túmulo, e ela encontra ali 2 homens com vestes resplandecentes. Estando elas muito atemorizadas, abaixando o rosto para o chão, eles disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. A primeira profissão de fé da igreja, quando nós fazemos a nossa pública profissão de fé, normalmente nós recitamos ali o credo apostólico. O credo apostólico, na verdade, ele não foi feito de uma sentada daquele jeito que nós vemos, né? Ele foi sendo acrescentado ao longo do tempo, né? Então, talvez, logo nos primeiros anos do cristianismo, nós já tínhamos um credo, que era uma frase só. E ele foi sendo acrescido ao longo do tempo. E essa frase inicial é: o Senhor ressuscitou. A primeira coisa, o primeiro credo que a igreja gravou é: o Senhor ressuscitou. Porque o Senhor ressuscitou, elas enfrentavam todos os túmulos da vida. Porque tudo que os percalços pelos quais a igreja passou e as famílias foram muitas vezes perseguidas, aquilo era como aquela borboleta. As borboletas que tem que sair daquele casulo se esforçando por meio da dor, perceber que Deus está fazendo algo grandioso. Por que buscais o vivente entre os mortos, disse os anjos? Que pergunta poderosa. Essas estavam procurando Jesus no lugar errado. Ele não está aqui, mas ressuscitou. É a grande revelação cristã. O túmulo está vazio, porque Jesus Cristo venceu a morte. Lembrai-vos como vos falou, não é isso que os anjos dizem? Jesus havia predito tudo isso, mas elas não estavam realmente compreendendo, não tinham compreendido até aquele momento. Agora as palavras que antes pareciam enigmáticas começaram a fazer sentido. John Piper vai dizer que o evento na cruz não foi apenas um evento histórico, mas foi um evento cósmico. A ressurreição demonstra que a morte não é o fim para aqueles que estão em Cristo. E eu queria que você agora começasse a despertar para esse momento e aplicar de uma maneira mais profunda a realidade da ressurreição de Cristo nesse vazio que talvez você esteja sentindo. Quantas vezes, irmãos, nós buscamos vida em lugar de morte? Quantas vezes você está buscando esperança nos seus próprios esforços? Quantas vezes você está buscando esperança e significado em conquistas passageiras? Eu vou ganhar um trabalho, eu vou ter um trabalho, eu vou ser feliz. Aí você consegue o trabalho e você não fica feliz. Eu vou passar na faculdade, vou fazer o curso que eu quero, vou ser feliz. Aí você faz essas coisas, estuda, se dedica, consegue as coisas, mas você não é feliz. Por que buscais o vivente entre os mortos? Essas coisas são efêmeras. Essas coisas são vazias. O dinheiro não pode trazer a verdadeira alegria, a verdadeira paz. E por mais que você conquiste as coisas, nós estamos vendo aí ricos, pessoas saudáveis,
caminhando como se estivesse caminhando para o túmulo, e a alegria que eles muitas vezes querem transparecer, a ostentação que muitas vezes eles têm, na verdade é uma maneira de se enganar. Quantas vezes nós postamos lá no Instagram nossas fotos, todo mundo sorrindo, todo mundo feliz, todo mundo... E quando alguém posta alguma coisa mais triste, muitas vezes ele é criticado. Nós estamos tentando encobrir o fato de que nós estamos buscando em lugares vazios. O fato de que as nossas buscas, se não forem focadas na cruz, vão ser sempre vãs, vão ser sempre como aquelas mulheres caminhando para o túmulo, sempre. Certo pastor compartilhou uma história de uma família em sua igreja que perdeu tudo em um incêndio devastador. Quando ele visitou a família, dias depois, esperava encontrá-los em profundo desespero. Em vez disso, encontrou uma paz surpreendente. A mãe da família explicou: pastor, eu perdi minha casa, mas descobri meu lar. Perdi meus bens, mas redescobri minha família. E no meio desse vazio, encontrei a presença de Deus de um modo que nunca havia experimentado antes. Quando Deus tirou aquilo que o mundo valoriza, ela começou a olhar para as coisas que de fato vale a pena. A ressurreição de Jesus nos lembra que Deus especializa-se em trazer vida aos locais mais improváveis. Ele pode transformar qualquer túmulo vazio em sua vida em um testemunho do poder de sua ressurreição. Você crê nisso? Você crê que a ressurreição de Jesus pode fazer uma grande diferença no vazio que talvez você tenha experimentado? E se você crê nisso, aplique isso na sua vida. E aí nós vemos a segunda parte, quando elas descobrem que Jesus ressuscitou, os anjos falaram com ela que acabou a tristeza, e elas correm. Judeu naquela época, vendo 3 mulheres correndo de manhã cedinho, algum problema tem. Mas elas correm e vão até os apóstolos, e os discípulos estavam reunidos, entristecidos, e elas contam a novidade, mas eles não acreditam. E aí nós temos 2 reações. Na verdade, 3. A reação das mulheres que acreditam, a reação dos discípulos que não acreditam, e a reação de Pedro que vai verificar. As mulheres passaram de mensageiras de morte, levando especiarias para um cadáver, a mensageiras de vida, anunciando a ressurreição. Os apóstolos inicialmente rejeitaram o testemunho das mulheres como um delírio, mas Pedro decidiu que ia verificar por si mesmo e saiu maravilhado. Saiu do túmulo maravilhado, porque estava vazio. Irmãos, quanto a nós, temos essencialmente essas mesmas opções hoje. Você pode abraçar a verdade da ressurreição. Simplesmente abraçar a mensagem, Jesus ressuscitou, e se alegrar. Ou você pode, como muitos fazem por aí, considerar isso um delírio, e você continuar caminhando como quem caminha para um túmulo. Ou você pode verificar. Verifique, né? Opa, está aqui. Pedro decidiu verificar. Nós temos essas opções. Tim Keller observa: tudo que a morte pode fazer agora aos cristãos é tornar suas vidas infinitamente melhores. A ressurreição só pode fazer isso hoje na sua vida.
transformar o seu vazio em algo que é preenchido com esperança. A ressurreição de Jesus, ela não é um fato histórico para acreditarmos, mas uma realidade transformadora para experimentarmos. Eu queria que todos nós vivenciássemos isso em nossos corações. Que a ressurreição seja o grande comprimido de cura para a sua depressão, para a sua ansiedade, para o seu luto. Grande vazio, por exemplo, a nossa irmã Shirley, nós oramos por ela está aqui hoje não, né? Mas ela perdeu parente um atrás do outro em um período de um mês. Perdeu o irmão, perdeu o cunhado. Ela estava assim, chorosa. Ela falava, a gente conversava com ela, ela começava a chorar. Vivenciando o luto. A realidade do vazio existe. Muitas vezes nós nos vemos caminhando para os túmulos. Muitas vezes a gente nos vemos com especiarias para ungir mortos. Mas é a hora que nós percebemos que nós precisamos acreditar e crer de todo o coração que o Senhor ressuscitou e que as nossas vidas podem ser confortadas, consoladas, que você não tem que ter apenas, e isso é maravilhoso, no sentido de que nós devemos ter a confiança de que nós somos salvos, que Jesus Cristo morreu de uma vez por todas, que a salvação é eterna, mas você não precisa esperar até o dia da sua morte para ser feliz. Porque a morte da cruz não apenas garantiu a nossa ressurreição final, mas ela garantiu uma nova vida hoje. Uma vida de alegria profunda, uma alegria diferente da alegria que o mundo propõe, uma alegria apesar das dificuldades, uma alegria apesar das tribulações. Que eu e você possamos encontrar na ressurreição de Cristo esperança quando tudo parecer perdido. Que nós possamos encontrar força quando nos sentirmos fracos. Que nós possamos encontrar significado quando a vida parece vazia. Que nós possamos encontrar direção quando estamos confusos e coragem quando estamos com medo. Nós podemos passar por esses problemas todos, mas a ressurreição de Cristo pode nos redirecionar. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe. Eu gostaria que alguém orasse, agradecendo ao Senhor pelo privilégio da ressurreição que temos em Cristo Jesus. Oremos ao Senhor. Uma oração voluntária.
Igreja é isso. É um povo em torno da mesa. Né? Eu gosto dessa arrumação. Né? Nós temos esses bancos assim, mas um dia, quem sabe, a gente coloque cadeiras, né? E a gente tenha essa organização aqui definitiva. Né? E